Queridos amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós trataremos de um tema que eu penso que é importante porque, minimamente, nas minhas relações pessoais, encontros entre amigos, têm surgido essas questões e até mesmo em sala de aula, não é? Que é com relação ao transporte gratuito para as pessoas idosas no Brasil. E eu resolvi trazer isso, claro, porque nós temos uma grande massa da população já na faixa etária acima de 60 anos, e por isso eu penso que é de interesse coletivo falar a respeito. Eu, a princípio, trago o artigo 39 da Lei 7.000, perdão, da Lei 10.741 de 2003, né? E aí, indo direto ao ponto, o que trata o artigo 39 é do capítulo relativo a transportes, né, do Estatuto do Idoso, e tem uma série de proteções e de direitos a partir desta legislação. E no artigo 39, eu vou ler aqui textualmente o que aparece na Lei 10.741. Diz assim: aos maiores de 65 anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Então, vamos aqui atacar ou abordar esse artigo 39 no que aparece, como a gente fala, no caput, na parte principal do artigo, né? Então, trata, primeiro, a lei estabelece a gratuidade para aqueles que atingirem a idade de 65 anos ou mais, né? E o que a lei assegura, na verdade, e que às vezes surge alguma dúvida, e recentemente eu até estava conversando e realmente fiquei em dúvida, é que a gratuidade ela se restringe, nesse primeiro momento, de acordo com o artigo, para os transportes coletivos públicos urbanos e semi-urbanos. E aí surge a dúvida do que é efetivamente os transportes coletivos semi-urbanos. Em alguns entendimentos do que eu pesquisei, do que eu verifiquei, seriam aqueles transportes públicos dentro de uma área metropolitana, que seria um grupo de municípios urbanos que estão na área limítrofe, que eles estão em fronteiras, né, são fronteiriços, e aí formam digamos assim, uma área metropolitana, com diversos municípios. Esses municípios, ao redor de uma grande cidade, e as outras diversas cidades ali vinculadas, nós poderíamos caracterizar como área semi-urbana. E com isso, seriam, então, nesses perímetros, estariam asseguradas as gratuidades para aqueles maiores de 65 anos. Com isso, surge, de vez em quando aparece uma dúvida quanto aos transportes públicos interestaduais. Antes de entrar nessa questão, eu preciso aqui dizer que, pela autonomia dos municípios e pela autonomia dos estados e do Distrito Federal, essas entidades públicas, esses entes públicos, tanto municípios quanto o estado, eles podem legislar a respeito, não para retirar esse direito que está no artigo 39, mas para ampliar direitos, não é? Então, aqui pode ocorrer que em algum município haja gratuidade para pessoas de qualquer faixa etária, ou haja gratuidade para pessoas a partir de 60 anos, ou outros estados possam fazer acordo entre
outros estados, assim, estados é, que celebrem aí um acordo, e nesse acordo pode estabelecer gratuidade, tanto para pessoas acima de 60, que já são consideradas idosas, como acima de 65, como está no artigo 39. Então, em síntese, a lei assegura a gratuidade para as pessoas acima de 65 anos, independente de comprovação de renda, né? Se a renda é mínima é tanto, se a renda máxima da família é um valor qualquer, independente da renda familiar, a gratuidade é assegurada para os transportes urbanos, públicos urbanos e semi-urbanos. Aqui a gente está falando de transporte no sentido, nós aqui tentamos aqui deixar claro para os amigos que a gratuidade somente é assegurada nesses perímetros, serviços públicos urbanos e semi-urbanos, com exceção dos serviços seletivos especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares. Agora, é interessante falar dos transportes interestaduais, como eu estava comentando ainda há pouco, porque nos interestaduais, havendo qualquer convênio, algum ajuste entre estados, pode ocorrer, mas a lei, né, na sua base, não assegura para as pessoas de qualquer faixa de rendimento, somente assegura para as pessoas que estejam cadastradas no CAD único, no cadastro único, e que tenham renda familiar. Na verdade, aqui ele não deixa muito claro, mas eu vou esclarecer para os amigos. Que tenham renda até 2 salários mínimos. E essa é a grande questão, porque aqui o decreto que estabeleceu isso é o decreto 5934 de 2006. Ele reserva 2 vagas de gratuidade, 2 vagas gratuitas para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 2 salários mínimos. Vejam, aqui não se fala em renda familiar, se fala em renda individualmente sendo analisada, né? A renda pessoal da pessoa idosa igual ou inferior a 2 salários mínimos. Com isso, nós abordamos aqui de forma muito rápida, de forma muito sintética. Agora, eu penso que é interessante para quem tem um desejo de conhecer um pouco melhor essas questões, acessar o site planalto.gov.br, e lá você pode acessar legislação e escolher a Lei 10.741, de 2003. Localizando essa lei, o artigo 39, que é exatamente a lei que eu estou aqui vendo para os amigos, o artigo 39 estabelece esses critérios e também vai até o artigo 42, e que diz como é que devem ser tratadas as pessoas acima de 65 anos para o acesso não somente à gratuidade, mas também ao acesso prioritário e à segurança dentro dos transportes públicos. Eu aqui encerro, voltaremos em outra oportunidade para falar também do Estatuto do Idoso, que é um estatuto que cada vez mais está sendo discutido, debatido nacionalmente, em especial por conta do número bastante considerável de pessoas idosas em nosso país. Um grande abraço a todos e todas e nos vemos no nosso próximo encontro. Até a próxima.